Célia sempre foi muito bonita. Eu sempre achei mamãe, assim, em alguns aspectos, à frente do tempo dela. Então, na época de jovem, mamãe, diferentemente de outras mães das minhas amigas, ela tinha duas preocupações, assim, muito interessantes pra gente. Era com a saúde e com a educação. A saúde, através da alimentação. A alimentação lá em casa era bem, aparentemente simples, mas era uma alimentação que hoje eu vejo que era a alimentação que todo mundo deveria ter. Muito vaidosa, sempre se vestiu bem. Fazia a horta, ela cuidava da horta, ela mesmo plantava, ela cuidava. E a gente comia aquela verdura simples, mas colhida na hora, gostosa. E eu me lembro um lance, um período que eu ia para a cozinha, eu fui para a cozinha, eu picava muita couve. E a couve, mamãe exigia que a couve fosse picada bem fininha e com tiras curtas. Você não podia tirar aquelas tiras longas, não. Então o que eu fazia? Eu pegava a couve e picava toda esquinada. Minha couve era toda esquinada, assim, sabe? Em diagonal. E aquilo ali na época não era uma coisa prazerosa para mim. Hoje é a verdura que eu mais gosto, é couve. Coisa interessante isso. Hoje, quando eu corto as coisas, queijo, bolo, é na diagonal. Eu acho que foi influência desse corte de couve, sabe? Que mamãe exigia. Hora nenhuma via Célia mal arranjada. E uma outra coisa também muito interessante é essa preocupação que a mamãe tinha com a educação. Eu cresci ouvindo mamãe falando assim, mulher tem, principalmente mulher, ela falava muito mulher, né, que eu escutava, era mulher, né, mulher tem que estudar, mulher tem que estudar, mulher tem que ganhar seu dinheiro, tem que ter sua profissão, tem que ser independente, tem que depender de ninguém. E diferentemente de outras mães, as mães de outras amigas minhas que falavam assim, a mulher tem que crescer, arrumar um namorado, um rapaz muito bom, casar, ter filho. E mamãe, eu me lembro dos meus anos de faculdade, a mamãe ia me buscar, porque chegava meia-noite, era muito erro, muito mato, muito cerrado. Mamãe ia meia-noite me buscar na praça. A Álvaro também às vezes acordava, a Álvaro ia de companhia. Isso foi nos primeiros anos, porque depois a história apareceu, entrou na história, aí não precisou mais, porque mamãe ficou livre desse sacrifício. Célia fez curso de português e inglês. Mamãe, ela gostava que a gente fosse à missa com ela, né? Ela existia que a gente fosse à missa. E eu, naquela época, eu saía com missal, eu achava muito bonito, eu achava chique, ele era preto com as bordas vermelhas, né, o missal. Eu levava o missal para missa, sabe para que era a finalidade, mas eu levava. Deixava lá no banco da igreja. E na hora de comungar, eu tinha que colocar um véu. E é engraçado que eu achava fashion, achava chique o véu para comungar, sabe? E eu colocava véu. E hoje, eu acho engraçado que hoje, depois eu abandonei o véu, abandonei o missal, e eu não sabia para que era, né? Eu não sabia. E hoje, quando eu vejo as mulheres afegãs com aquelas burcas, eu me lembro, eu acho graça, me lembro do véu que eu colocava para comungar, sabe? Lá em casa eram assim, havia os frágeis, os mais frágeis e os mais fortes, fisicamente. E eu era considerada, eu estava no hall dos mais fortes, fisicamente, eu era mais fortinha, né, e tal. E mamãe, então, tem essas certas tarefas, umas tarefas mais árduas, também eram reservadas para mim. Uma delas era encerar o taco lá de casa. Em casa era taco. Depois de encerar, eu tinha que lustrar. E a gente lustrava com uma flanela nos pés. Eu lustrava, né? Até então não tinha nem escovão, nada, nem enceradeira, muito menos. Né? E dava aula. Então os alunos se encontravam comigo e falavam, a filha da senhora é nossa professora, como que ela é boa em português e inglês. E também para ensinar, ela tinha um método diferente. E antes de cerar, eu tinha que tirar o excesso da cera da semana anterior. Era com palha de aço ou bombril, não me lembro mais. Então, eu encerava, né? E depois de encerar, você lustrava cada cômodo. Só que eu encerava, lustrava cômodo e a gente tinha que colocar jornal, porque as pessoas não podiam sujar. Só que eu colocava jornal e deitava em cima do jornal, porque eu sempre achava uma notícia para ler, sabe, no jornal. Ela ia limpar o chão e ficava assim, parada. Eu falava, Célia, que isso? Que horas que você vai acabar com isso? Quando eu olhava, ela estava lendo um jornal que estava no chão. A mamãe gritava assim, Mudica, larga esse jornal!
a casa tem que arrumar muito na casa e tal. Aí eu ia para o outro quarto, cerrava, lustrava, colocava os jornais, me debruçava outra vez. Eu sempre achava notícia interessante para ler. Mamãe gritava novamente: "Oh, Mondica, para de ler esse jornal, tem que terminar essa arrumação." Bebia com livro, não. Célia sempre gostou de ler. E é engraçado que um dia, que é uma tia nossa de 90 anos, e ela esteve aqui em Lagoa Santa mais ou menos um mês atrás, ficou aqui na casa de Ângela. Ficou um tempo bom, aí um mês mais ou menos. Foi muito bem cuidado por Ângela, Joana d'Arc, especialmente Ângela, Joana d'Arc, e também houve outros auxiliares, Mário, Aurora, Janete e outros. E essa tia, até então, como naquela época não era uma coisa prazerosa, eu ouvi de mamãe assim, esse jornal, para de ler esse jornal. Eu não sabia que um dia gostava de ler. Eu fiquei sabendo agora que, na verdade, ela gostava de ler e ela adora jornal e tal. Tudo que ela via de ler, ela parava e esquecia que ela estava no mundo. E é engraçado assim que eu sou de fato assim, eu não posso ver o jornal que eu tenho que ler, eu tenho que folhear, eu pego uma revista, eu tenho que pegar a revista, eu pego o livro, se eu vejo alguém então com um livro, eu tenho que ver, eu tenho que chegar perto e olhar que livro que está lendo. Eu acho chique, de fato eu acho uma coisa chique um livro, eu acho bonito a pessoa lendo, a pessoa... E, curiosamente, a Mondica também gosta. Eu só vim saber disso agora. Na época, não eram prazerosas, mas assim, a gente vê que hoje, elas foram muito importantes para a criança. Sempre fica alguma coisa boa, depende de você tirar, né? A coisa boa. Uma coisa, por exemplo, as máximas de mamãe. Mamãe tinha tudo de mamãe, era aforismo. Cheio de aforismos, máximos, provérbios. Eu cresci conhecendo aqueles provérbios, aquelas máximas, aqueles aforismos que mamãe falava. E hoje eu passo isso na minha casa, eu repito isso para os meninos lá em casa. Mais vale um pássaro numa mão do que dois voando, e tudo quer, tudo perde. Quem escolhe muito acaba sendo escolhida. Quem tem fama deita na cama, quem tudo quer, tudo perde. Então assim, eu cresci ouvindo isso, muito cedo eu tive contato com essas coisas que eu acho que foram importantes para mim.